Olá, muito bem-vindos a mais um podcast do Colégio Motivo, trazendo mais um tema relevante para a comunidade de pais, de educadores, essa parceria escola, família. E o tema de hoje é um tema super interessante que eu acho que todo mundo aí vai querer saber, ouvir até o final, que é como a gente pode estimular nossos jovens, nossas crianças a gostar, a ter aquele gosto pelo estudo, né? E como é que pode se organizar diante disso. E eu estou aqui com dois convidados especiais, Rafael Salles, que é aluno Bom do dia, Colégio galera. Motivo, medalhista de alto rendimento, vai trazer dicas importantes, né? Obrigado, Cláudia. Obrigado, Sil. Estou muito feliz aqui pelo convite e também poder compartilhar a história, né? Muitas coisas que eu vivi, experiências e aprendizados que eu tive com vocês e também com a galera que está escutando a gente. E a gente está com Silvanite Mesquita, Sil, Isso. não é? Que é Pode chamar coordenadora do ensino médio, psicóloga. Isso. Pode chamar de Sil, né? Tô muito feliz de poder estar aqui, né? Oi, gente. Né? Muito feliz de estar ao lado desse menino, né? Tão incrível, né? Que tem tantos resultados maravilhosos que a gente vai poder conversar juntos, né? E entender, né? Que trajetória foi essa que ele construiu, né? Para construir e alcançar esses objetivos. Então, a gente tá junto aqui para conversar um pouquinho. Eu sou Cláudia Bettini, jornalista, vou estar mediando aqui essa conversa, trazendo muitas dicas importantes e valiosas aí para todos nós. Vou começar perguntando para a Rafa, que aí ganha todas as medalhas, faz tudo isso acontecer. Como é que lida com o estresse, né? A cobrança, já que, assim, assume esse desafio, né, de participar de tudo isso, mas e aí, como é que lidar com essa cobrança, esse estresse, ou não tem? Com certeza tem, mas hoje em dia eu levo com muita tranquilidade, porque pela minha trajetória, assim, de juntar tanto minha questão de ser atleta com as questões do colégio, eu meio que aprendi a lidar com esses estresses, com a cobrança, então levo muito tranquilo, e também uma coisa que me faz tirar bastante da minha pressão, principalmente agora que a gente tem Enem, SSA, vários vestibulares, é que eu construí um arquivo assim de várias possibilidades, tanto de estudar no exterior, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, e Enem, SSA, então eu tô bem tranquilo e tô preparado para o desafio, tô querendo. Como é que a escola ajuda, Sil, aos alunos terem essa compreensão, terem essas estratégias? Isso. O nosso papel é favorecer que esse aluno tenha esse entendimento, né? Que ele compreenda que contexto é esse que ele está. Quando a gente pensa nos vestibulares, quando a gente pensa no Enem, no vestibular seriado, é impossível a gente dizer que vai passar por ele sem sentir nada, né? Então a ansiedade vai fazer parte desse momento, né? Às vezes o nervosismo, mas eles conseguem compreender com as ferramentas que a gente tem, né? A gente tem, né, um apoio socioemocional muito forte na escola, né? Os alunos têm aulas semanais, né, para trabalhar também essa questão, então eles conseguem compreender que o desafio que eles vão vivenciar tem todo um ambiente para esse desafio, né? Quer seja da ansiedade, de um estresse ou de uma grande expectativa, então eles começam a compreender realmente, né, o que é que se passa, o que é que eles estão sentindo e começar a fazer suas escolhas. O que é que eu vou fazer agora mediante o desafio que eu tenho pela frente, né? Rafael, ele já sabe os desafios que ele tem, está preparado realmente para vivenciar qualquer um deles e aí eles vão conseguindo ter essa segurança, né, diante do que a gente oferece, né, no dia a dia da escola, né, trazendo esse ambiente também de muito acolhimento e fazendo compreender realmente a importância desse equilíbrio entre toda a dedicação que precisa ter para o acadêmico e esse olhar também para o socioemocional, para ele poder ter essa tranquilidade de dizer, estou bem, estou querendo, né? Então, mesmo sabendo que tem desafios grandes pela frente, dizer, estou querendo. Então, ele está muito bem preparado também por isso, porque ele já está com isso muito bem equilibrado. E o gosto pelo estudo sempre foi assim, evidente? Teve alguém que incentivou? Como é que a gente pode dizer para outras pessoas também, né? Que os pais que ficam tão preocupados que isso pode vir a nascer, assim, de um estudante, esse gosto pelo estudo? Essa questão, eu tenho uma pessoa que me inspira muito, que é meu avô. Acho que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, muito escritor, já fez 4 livros de poemas. E também, como ele conseguiu transformar a realidade da família, né, uma classe social mais baixa, e por meio do estudo ele conseguiu transformar. Então isso me inspira demais, isso me fez criar o senso de necessidade de estudar, e ao longo do tempo
né? Quanto mais eu fui estudando, parece que eu fui adquirindo uma vontade de estudar, de aprender mais. Às vezes, coisas além da escola, mas acho que o principal é manter essa questão de querer aprender e fazer com que seja prazeroso. Não só você fazer por ter que fazer, porque acaba uma hora você desiste e também estresse e outras coisas na vida começam a piorar por causa disso, mas fazer com prazer, aprender a gostar daquilo que você tem que fazer, eu acho que é a chave principal dessa questão. Como é que você tornou esse momento prazeroso para você? Eu acho que no momento que os resultados vêm, você já começa a sentir mais um gosto. E eu acho que foi uma coisa muito inerente. Eu não tenho uma lembrança muito forte de quando teve essa virada de chave. Para mim, acho que sempre foi natural estudar e aprender. E eu acho que isso se deve muito ao colégio, né? De ter sempre me incentivado a fazer isso, né? Isso. Quando o aluno tem realmente um ambiente que favorece essa possibilidade de avançar, é natural, né? Quando o Rafael diz, eu não consigo estabelecer um momento que virou essa chave, né? Porque realmente é muito natural, né? Rafael é um aluno nosso de longa data, né? Quais foram as outras escolas que você passou? Nenhuma, né? Só no motivo. Né? Então, ele tem uma construção mesmo enquanto estudante, né? Ele tem uma identidade muito forte nossa, né? Então, ele tem um ambiente que favoreceu, né? Ele entender que, opa, eu tenho uma grande referência na minha vida pessoal e eu tenho um ambiente escolar que favorece essas minhas escolhas, né? Então eu posso avançar, eu vejo que os resultados chegam, a minha escola celebra os meus resultados e a coisa vai acontecendo e vira um ambiente que vai sendo fluido isso, né? A partir do momento que ele se encaixa dentro desse ambiente mesmo, né? E os resultados começam a chegar e é de forma muito natural mesmo. Sim, eu imagino que uma rotina, uma estratégia de gestão de tempo, né, seja importantíssimo nisso. Isso, claro. Né? A gente entende que disciplina precisa estar muito ok. Aí o Rafael já falou, eu sou atleta também, então certamente isso faz muita diferença, né? Nas nossas unidades a gente tem anualmente, na realidade acontece não só anualmente, mas a gente tem frequentemente um workshop de gestão do tempo em que os nossos alunos eles têm a possibilidade de compreender quais são as melhores rotinas de estudos para ele, né? Porque não existe uma fórmula mágica. Para Rafael vai funcionar de uma forma, talvez para André de uma outra maneira, para Maria de uma forma diferente. E nesse workshop, na escola, o aluno tem como compreender, poxa, eu vou entender qual vai ser a melhor rotina para mim. Entender qual é o meu estilo de aprendizagem. Como é que eu aprendo? Será que eu sou auditivo, sinestésico, visual? O que é que vai funcionar para mim? Então, quando ele tem quando o nosso estudante tem essa segurança, né, de utilizar melhores estratégias, de se conhecer, aí realmente a coisa acontece, né? Porque eles vão estar muito bem apropriados do que precisa ser feito para alcançar os objetivos que estão pela frente, né? O aluno de ensino médio tem essa clareza, são muitos objetivos pela frente. Acho até o fundamental, né? Eles estão ali num ambiente muito favorável, mais tranquilo, né? Quem está vindo no ano, fiquem tranquilos, vai dar certo, não chega no médio. Mas no ensino médio, além dos objetivos da escola, tem os vestibulares, né? Já na primeira série no médio tem um vestibular, então eles precisam ter essas estratégias assim, muito na mão, né? Para que a coisa aconteça com tranquilidade. Como é a sua rotina, Rafael? Você falou que é atleta de tênis, não é isso? Desde os 5 anos eu jogo tênis, desde os 8 eu compito, então desde essa época eu treinando quase todos os dias na semana. Hoje em dia treinando um pouco menos por causa das exigências do colégio de integral, mas eu entendo que isso é um processo necessário e não acho que seja problema em relação à minha parte de atleta. Mas todo dia vou de manhã pro colégio, chego à tarde, almoço, me arrumo, vou pro treino, só chego de noite. E uma das coisas que a galera às vezes me pergunta é como é que eu consigo tendo tão pouco tempo. Mas uma das coisas que eu pensei foi que eu consegui transformar, entender que na hora que eu tô jogando tênis ou que eu tô fazendo algum treinamento na academia, algum preparativo na físio, é o meu lazer. Então eu não tô ali só porque é disciplina, eu tô gostando e tô me distraindo. Então isso me deixa muito uma clareza mental e um descanso para que quando eu chegue na hora de casa de estudar, que às vezes pode ser encarado como uma coisa mais maçante, eu consiga fazer tranquilo
e ter uma sensação de que meu dia foi realmente produtivo e que eu tô gostando daquilo que eu tô vivendo. O cuidado com o corpo, né, e com a mente, ajudando Isso. aí a essa reposição de energia mesmo, né? A importância do equilíbrio mesmo, né? Porque ele está bem preparado para vivenciar um desafio de um Enem, de um vestibular, seriado pela frente, seja uma etapa, né, de uma universidade fora do país. Ele precisa estar bem preparado pedagogicamente, academicamente, mas precisa estar bem, né? Às vezes a gente pode ali perder uma questão porque ficou nervoso, né? Mas compreender a importância de, já na sua rotina de estudos, né, encaixar um momento de deleite, de leituras de deleite mesmo, né, de lazer, de descanso, né, sem trazer esse peso, né, eu tô parado aqui, não tô fazendo nada, eu tenho que estudar. Precisa ter esse equilíbrio mesmo, para que ele consiga produzir ainda mais, né, quando o aluno consegue ter essa clareza, ele consegue produzir mais, consegue estudar com mais tranquilidade, com mais prazer, inclusive, né, porque ele vai entender que, opa, eu tô fazendo alguma coisa boa, tô conseguindo descansar, tô conseguindo encaixar os meus horários e a coisa vai acontecendo. E aí, Rafa estava falando do tempo que você separa para estudar por dia. E aí a gente estava trocando aqui, antes de começar o podcast, o que você acha que é mais importante? É a constância ou a quantidade de tempo dedicado a isso por dia? Eu acho que mais a constância. É o que, bem clichê, mas é a verdade. O básico bem feito, por muito tempo, é o que mais dá resultado. Porque na minha situação eu tenho pouco tempo. Então eu tenho que ajustar ali para estudar 1 horinha, 2 horas no dia, mas tem que ter aquela qualidade perfeita. Eu tenho que estar lá concentrado. E se eu fizer isso todos os dias, como já se provou várias vezes para mim, em várias situações, tanto no colégio quanto no tênis, dá resultado. Realmente funciona. Isso que ele está trazendo como rotina, né, de estudo diário em casa, né, o estudo autônomo, que é importante. A gente já traz isso também nas nossas escolhas enquanto escola, né? O nosso aluno, ele tem a possibilidade de ser avaliado, né, semanalmente, já a partir do ensino fundamental. Então, com essas avaliações que acontecem semanais, os alunos precisam estar realmente nessa rotina de estudo. Então, isso já o aluno no 6º ano já tem essa rotina, isso vai se, né, prolongando aí até o ensino médio. Então, ele vai entrando realmente nessa rotina de estudos. E aí esse estudo autônomo também vai trazendo essa constância para que esses resultados aconteçam e para que o estudante compreenda que essa rotina de estudo que se precisa ser feita em casa, de parar, estudar para aquela avaliação, não é algo apenas pensando na avaliação, é a sua rotina mesmo de estudo para você ter esse desejo e o interesse pelo aprender, né? Aí o engajamento vem. E eu imagino que isso dilua um pouco o peso de uma avaliação, né? Se ela é algo... Com certeza. Isso. Total, porque aí vai entrando ali na rotina desse estudante. Ele já sabe que toda semana vai ter aquele momento, então precisa se organizar para isso. Então já flui de uma forma muito mais tranquila. E a gente está falando aqui de que os resultados, eles acabam estimulando, né? Acabam fortalecendo esse gosto pelo estudo. Mas e as frustrações? Como lidar com isso? Isso. Rafael tem uma história sensacional sobre isso, que Com a gente estava certeza. conversando antes. Eu acho que quando a gente tem um resultado que não é tão bom, eu acho que, pelas coisas que eu já vivi, eu acho que esse momento é necessário. Ou seja, e também é uma coisa natural. Não tem como você não ter resultado ruim. E eles são necessários porque você tem que ter a maturidade de transformar isso numa coisa positiva. Ou seja, não usar isso para ficar deprimido ou então ficar desesperado com essa questão, mas sim transformar no que você consegue evoluir. Uma das coisas que eu adotei foi quando resultados não tão bons vieram. Primeira coisa que eu vou fazer, falar com meus pais, porque são eles, teoricamente, que estão cobrando. Se você fala com quem cobra e você vê que tá tranquilo, você já diminui muito o peso. Sim. E o segundo é uma história muito boa, que seria uma prova de história que eu tive, acho que foi no 8º ano, penúltima prova do ano. Eu tava numa situação bem confortável, fiz a prova, não estudei tanto e acabei tirando um 5 de 10. Aí quando eu cheguei, eu já fiquei meio desesperado, mas minha mãe me acalmou, meu pai também. Eu falei, não, eu quero mostrar pra eles que eu realmente consigo. Aí eu parei pra analisar tudo que eu tava fazendo. Será que eu tava realmente prestando atenção perfeita na hora da sala? Uma das questões para quem tá aí meio em dúvida, não sabe como é que
progride nessa questão dos estudos, eu acho que são basicamente 3 coisas. Primeiro, prestar atenção na aula, ativamente. Ou seja, não tá lá só parado, absorvendo, entre aspas, escrevendo, sem pensar. Tenta estar dentro da aula, pergunta pro professor, tira as dúvidas. E segundo, seria assunto dado, assunto revisado. Chegou em casa, revisa, meia horinha, assunto grande, meia hora. Enquanto outras matérias ali a 10, 15 minutos você consegue matar tudo. E o terceiro, que também acho muito importante, seria um plano para as provas. Quando você tem uma prova, tô no calendário, tem uma semana de prova daqui a 3 semanas. Então, divido. Aqui, hoje eu vou estudar matemática, ou metade. No outro dia eu vou estudar português. Faz um plano, porque isso te dá clareza de que o que você precisa fazer para chegar lá. E você consegue, realmente, quando você põe em prática, você consegue. Muitas vezes, quando eu estava em torneio, que eu chegava, prova daqui a 2 dias, desesperado porque, teoricamente, eu não sabia de nada. Paro, vou lá, divido o que eu tenho que fazer todos os dias, converso com o professor, se eu tenho dúvida em alguma matéria, e meto bronca, e, graças a Deus, na maioria das vezes dá certo. E outra questão que eu aprendi com um dos maiores jogadores de tênis, que é Novak Djokovic, ele fala que a pressão é um privilégio. Por quê? Se você tem um histórico de resultados não tão bons, quem é que vai cobrar de você algo a mais? Se alguém está te cobrando, é porque você tem a capacidade de fazer aquilo. Então, encarar isso não como uma questão negativa, mas sim como um privilégio realmente, como ele diz. E outra questão que eu aprendi no tênis foi que nos torneios só tem um vencedor real, porque é o campeão. Todo mundo, até o vice-campeão, perdeu na final. Então, na vida, você vai mais perder do que ganhar. E isso você tem que entender para tratar isso como naturalidade. E usar esse momento de perda para uma evolução, para que talvez no dia você chegue no resultado esperado. Maravilha. Deixa eu fazer um uau. Aplausos. Isso serve para a vida, né? Isso, total, né? Lidar com as frustrações é algo que a gente vai lidar não só no ambiente escolar, né? Não só no ensino médio, né? A gente tem as crianças na educação infantil que precisam lidar com isso, né? Todo o espaço escolar e na nossa vida mesmo, a gente precisa lidar com isso, né? Então, ter a clareza que, ok, tropecei aqui, mas tem uma rede de apoio. O Rafael falei com meu pai, falei com minha mãe, né? Tem uma rede de apoio para dar suporte a essa frustração, a um resultado que não chegou, né? Então, a partir daí, construir novas possibilidades, entender realmente onde é que a trajetória não foi bacana para alcançar o que precisa ser alcançado, né? E avançar, né? Então, é natural, faz parte do processo e a rede de apoio faz toda a diferença. E aí, trazendo isso que Rafa falou, sobre ter um objetivo, né? Você tem uma prova, você tem um sonho, uma meta de vida, e você divide isso, faz o planejamento. Aí eu fico imaginando, assim, que ter esse objetivo, ter essa meta seja fundamental para causar esse estímulo. Isso, é perfeito. É muito importante quando o estudante ele já tem clareza do que é que ele quer, o que é que ele quer seguir, né? A gente fala, quando a gente vai fazer os atendimentos, conversar e conhecer os alunos que estão vindo do 9º ano, né, para a primeira série do médio, a gente já começa a falar, e aí, já pensou, já sabe qual é o curso que vai escolher, já sabe qual é o caminho que quer seguir na tua vida profissional, porque é muito importante que quando o aluno chega realmente com isso mapeado, ele tem mais possibilidades de se engajar realmente no estudo, né, de encontrar as melhores estratégias, né, de entender, poxa, eu tenho 3 anos no ensino médio para construir um projeto de vida, né? Ele vai ter isso, o estudante vai ter isso no seu dia a dia, porque existe uma disciplina hoje, né, com o novo ensino médio de projeto de vida, que ele vai vivenciar isso ao longo desses 3 anos, mas é muito bom quando esse aluno já chega trazendo essa bagagem, né, porque organiza toda a sua rotina já entendendo o que é mais importante reforçar de conteúdos, começa também a entender, poxa, que eu vou estudar aqui em Recife, eu vou estudar em outra cidade, eu vou sair do país, então é muito importante, porque ele vai engajar muito mais nesse estudo, porque sabe exatamente onde quer chegar, e aí a gente tem todo um suporte para isso, né? A escola está ali caminhando junto para dar esse suporte, essa possibilidade desse aluno
construir esse projeto de vida com segurança. Isso que eu ia perguntar também, que são muito jovens, né? Tem muitas possibilidades, muitos interesses, às vezes, né? Então, interesses, às vezes, que não parecem comuns. E aí, como é que a escola ajuda nesse processo? Isso, né? A gente tem uma equipe preparada para fazer esse acompanhamento com os nossos estudantes, para aproximar eles de algumas profissões, do campo das universidades. Hoje, por exemplo, os meninos estão numa universidade, né? Tem um grande grupo visitando as universidades federais para compreender esse espaço. Então, a gente possibilita essas experiências para eles e também traz esse protagonismo para esse estudante, fazendo também com que a família compreenda que é o momento da escolha do estudante, né? Quem é pai e mãe sonha muitas coisas e não tem nada de errado nisso, tá tudo certo os pais sonharem, mas a gente precisa entregar esse protagonismo para esse estudante no ensino médio, para que ele tenha essa segurança dessa escolha, né? Porque a gente está vivendo hoje um período de que existem profissões que os alunos que estão chegando aqui no 9º ano podem cursar e esse curso ainda nem existe. Essa profissão ainda nem existe. Então, a gente possibilita que nosso aluno tenha esse olhar ampliado, para que ele compreenda que, olha, tem a medicina, tem o direito, tem o jornalismo, e existem carreiras diversas fora do país, existem universidades fora aqui, né, do eixo do Nordeste, vocês podem também pensar e se abrir realmente para um novo, né? Existem profissões que estão sendo aí criadas. Há quantos anos atrás? Há 3 anos atrás, a gente nem ouvia direito o que seria inteligência artificial, né? Hoje o ChatGPT já é companheiro de todo mundo, né? Então, existem profissões já, né, voltadas para essa área. Então, é fazer com que o nosso aluno compreenda que o mundo é gigantesco e é deles. E eles podem realmente explorar e estão aptos e preparados para vencer e alcançar esses objetivos. E Rafa, eu estava falando, inclusive, de que como esses resultados te ajudaram, de várias Olimpíadas que a nossa geração, a minha geração, né, de pais, desconhece até, e que vocês têm todas essas possibilidades. E aí, esse caminho também das Olimpíadas, de todos esses... Com certeza. Também ajuda nessa jornada. Ajuda muito. Todas essas qualidades que eu acho que eu aprendi no tênis também se refletem nas Olimpíadas. A questão de saber lidar com o estresse, saber lidar com um resultado não tão bom. E outra coisa também que eu lembrei aqui, quando o Sil estava falando, essa questão de inteligência artificial, muitas universidades no exterior que eu estou pesquisando, a maioria já tem curso que a gente chama de major, que seria o principal, voltado para a inteligência artificial. Então, realmente, é uma questão muito atual e muito legal de acompanhar essa evolução da tecnologia e como isso impacta a gente, né, que está estudando. Isso. Né, esse estímulo às Olimpíadas é algo que é muito forte, né? A gente tá vendo aí, Rafa, celebrando tantas conquistas, né? Nós estimulamos nossos alunos na participação das Olimpíadas. Temos Olimpíadas próprias também no nosso grupo, né? Que os nossos alunos participam. Jornada Olímpica. Né? A Jornada Olímpica também, que a gente abre, inclusive, a nossa escola para que outros estudantes venham participar, né? Estudantes de outras instituições, né? Porque a gente entende que essa cultura é importante a gente estabelecer para o nosso aluno, né? Porque é aí que ele pode engajar muito mais, né, nos seus objetivos, né? Quando a gente pensa, Rafa tem, né, uma série de resultados que ele pode, inclusive, utilizar esses resultados para ingressar em algumas universidades. Com certeza. Né? Então, é uma porta que se abre para um mundo inteiro, né? Então, essa cultura a gente vem estabelecendo com os nossos alunos já a partir do ensino fundamental e fortalece ainda mais no médio, né, principalmente por conta desses acessos a universidades e vestibulares. Então, é bem importante a gente trazer isso para os meninos como algo muito importante e algo especial que seja visto e realmente investido durante esse período. Aproveitando, Rafa, que a gente falou sobre Olimpíadas, para quem está aí nos assistindo, né, quais são essas Olimpíadas que você já coleciona em medalhas? Esse ano eu fiz várias Olimpíadas, tem todas as áreas que vocês imaginarem, tanto as questões do colégio de biologia, matemática, física, química. Hoje em dia também começou a surgir muita área de humanas que antes não tinha, filosofia, geopolítica foi uma que eu vi, bastante interessante eu achei. Oben Invest, que seria a brasileira de investimentos, que é uma que eu tô fazendo inclusive, que é um assunto assim, totalmente fora, mas que é muito legal. Esse ano eu fiz Pernambucana de Química, que é OPEC, quer dizer, vou fazer a OPEC, fiz Pernambucana de Física, vou fazer a terceira fase da brasileira de Física,
A primeira fase foi uma prova online só de marcar X. Depois disso veio uma que a gente precisava escrever realmente no papel, tirar foto, mandar. Então ter que administrar o tempo foi legal. Essa de investimentos, primeira fase também foi assim, bem tranquila de questões de responder. A segunda foram questões de matemática bem mais pesadas. Então teve que ter uma dedicação um pouco maior. Mas também fiz de Pernambucana de Astronomia, Brasileira de Astronomia, Canguru, que é uma bem conhecida de matemática, que é mais raciocínio lógico, OBRL, que é a Brasileira de Raciocínio Lógico. Então, de todas as áreas que você imaginar, qualquer gosto, tem as Olimpíadas lá. E você se destacando, além das qualidades que a gente já falou de lidar com pressão, estresse, também é legal quando você recebe a medalha física e vê que todo o seu esforço realmente está recompensado naquilo. E é importante você falar que não é só da área que você deseja trabalhar, né? É importante como experiência. Realmente. Você também adquirir um pouco de conhecimento realmente mais fundamentado de outras áreas faz com que você seja uma pessoa completa e isso é muito importante para a construção da pessoa como um todo. Qual seria, Rafa, a dica para os seus amigos que estão te ouvindo, para aqueles outros estudantes que não te conhecem, estão ouvindo a tua história agora, mas que podem aprender com você, se inspirar? Eu acho que, basicamente, duas coisas. Tranquilidade, o primeiro. Desespero não leva a pessoa a lugar nenhum. Nos momentos importantes de decisão, se você estiver desesperado, estiver com alguma angústia, por mais que não seja exatamente do colégio, vai te afetar. Ou seja, ter tranquilidade. E uma questão que vem com a tranquilidade, que é a mais importante, que eu acho que é a lição que eu mais aprendi, principalmente quanto atleta, é confiar no processo. Porque várias vezes eu tô com algum problema no meu jogo, sei lá, algum golpe meu no tênis, tá com algum probleminha, eu vou lá e converso com os profissionais, no caso do meu treinador, falo com meus pais, no caso do colégio, falo com os professores, falo com a coordenação, e eles vão te dar o caminho e faz. Se você fizer, você vai ver. Eles são profissionais, não são à toa. Eles sabem, eles têm experiência, eles já viveram vários momentos que eles souberam e aprenderam como é que faz para superar. Então, confia no processo, vai dar certo. E pra galera que também tá terceiranista esse ano, falta pouco tempo pro Enem, né? Não desespere. Se você deu uma largada, mas agora tá querendo focar, faz o que eu falei. Faz um plano, converse com os professores, alinha e confia. Vai dar certo. E, Rafa, é tão importante você falar isso, assim, dos erros, do plano, do que você falou, porque às vezes quem tá de fora fica achando, não, ele já nasceu com dom, ele já tem um cérebro diferenciado, e é muito legal ouvir você falar para as pessoas saberem do esforço que é, do planejamento que tem, toda a dedicação que tem, para saber que é possível para qualquer um, né? Exatamente. Não é uma questão inata, é treino. É você ir lá e se entregar ao processo. Você vai ver que no final isso te faz bem e você quer mais. Acho que esse é a bola de neve positiva. Uau, ele construiu isso, né? Se escuta isso com muito orgulho, né? A gente fica babando, assim, né? A gente fica muito feliz, na realidade, quando a gente, né, vê, a gente celebra a conquista dos nossos alunos nesse sentido, porque a gente vê que é uma construção, a gente consegue, né, compreender e celebrar que a construção que o nosso aluno está realizando está totalmente casada com as entregas que a gente faz, né? Então, se Rafael hoje consegue, né, falar com tanta tranquilidade sobre as estratégias que ele escolheu para ele, né, a forma que ele enxerga realmente a escola, a forma que ele enxerga, eu converso com a minha coordenação, converso com meus professores, né, porque fala muito das entregas que a gente faz, né, e então a gente começa a entender que realmente faz muito sentido, né, as nossas entregas quando a gente começa a enxergar resultados como esse, né, então é só celebrar mesmo, a gente fica assim babando mesmo, porque a gente, quando a gente faz de verdade, não tem como, né, a gente realmente não ficar com essa cara assim de bobo quando vê um aluno falando, né, e trazendo da forma que ele está trazendo, né, a realidade dele enquanto estudante. Agora, Sil, eu queria pedir para você passar uma mensagem, uma dica para os pais, porque nesse processo eles acompanham, ajudam de certa forma,
mas também, às vezes, o medo do pai, a proteção demais, né? Acaba gerando uma cobrança, um nível de estresse. E aí, como é que os pais podem ajudar mais do que atrapalhar nesse momento? Né? Verdade. Os pais, eles têm uma importância gigantesca nesse processo. Né? Quando a gente começa a falar de ensino médio para as famílias que estão chegando, né, no 9º ano, eu sempre digo, olha, não me abandonem, né? Continue com a gente na escola, que às vezes tem aquela falsa ideia de que eles já estão grandes, então deixa eles caminharem. Não é bem assim. A família é muito importante, né? A presença da família, esse apoio, essa rede de apoio é muito importante, mas que cada um compreenda o seu lugar nessa etapa. Né? Eu acho que colocar realmente o estudante como o protagonista dessa história é fundamental. E aí o papel dos pais agora é acreditar que tudo que você investiu, que você ensinou, né, vai ser colocado em prática nesse momento. Né? Então, acredite no seu filho, né? Vamos trocar a cobrança por incentivo, né? E também desfrutar desse processo. Né? Rafael também falou, acreditar no processo. Eu falo para os pais, desfrutem dessa jornada, porque na próxima etapa de vida deles, não vai ter mais isso, né? Ninguém vai lá na federal, ninguém vai na universidade, né? E querer entender do seu filho. Então, esse é um período muito importante. Então, os pais precisam incentivar, compreender realmente um pouco da jornada dos meninos, porque o vestibular que os pais fizeram não tem nada a ver com o que os meninos vivem hoje. A rotina de estudos que os meninos têm hoje é totalmente diferente da forma que se estudava na nossa época. Então, estar realmente presente para o filho, né, enquanto rede de apoio, acreditando de que tudo que você incentivou e ensinou ao longo da vida desse filho vai dar certo, sabe? E estar ali realmente como sustentação para que eles consigam colocar em prática tudo isso e que eles tenham segurança, dizer, opa, meu pai confia em mim, minha mãe confia em mim, então eu estou pronto e preparado para seguir o meu caminho. Né? Então, acho que o lugar dos pais aí é realmente estar aqui meio de plateia, né? Realmente trocando aí essa cobrança por um incentivo que eu acho que vai fazer total diferença na vida dos meninos nessa reta final. Maravilha, vou agradecer a presença de Rafa. Obrigado. Agradecer, Cio. Obrigada, foi ótimo. E dar o espaço para você agora fazer o convite para as famílias que querem conhecer tanto a proposta pedagógica como a estrutura, né, do motivo, porque a gente tem o de portas abertas. Né? Isso, de portas abertas, né, todas as unidades do motivo, né, Petrolina, Casa Forte, Boa Viagem, Caruaru, abertas para conhecer novas famílias, para que as famílias, né, venham nos conhecer também, né, e entender, né, como é que a gente constrói resultados tão sólidos, como é que a gente constrói resultados, assim, tão fluidos, né, da forma que Rafael trouxe pra gente. Então, a gente convida todas as famílias a nos conhecer, estaremos lá, né, para conversar, trocar ideia, bater um papo. Então, assim, não deixem de estar com a gente nesse dia. Para participar do De Portas Abertas, basta escrever no site do Colégio Motivo, colégiomotivo.com.br, ou no link na bio do Instagram, Colégio Motivo, @Colégio Motivo. Você consegue fazer a inscrição e participar do De Portas Abertas. E a gente vai voltar depois com outro podcast, com outro assunto relevante. Vocês acompanhem, continuem aí com a gente.